Então você tem que correr muito para que a barra fique exatamente como você gosta nas competições e que você consiga fazer a sua melhor série. Atleta inglesa aí, revelação da Grã-Bretanha. Prepare o seu coração para o maior clássico do vôlei mundial. Pelo 9º ano seguido, Rio e Osasco vão decidir a Superliga Feminina de Vôlei. A cada ano, uma emoção diferente. E o Sport TV transmite esse super jogo nesse domingo, a partir das 9 da manhã, ao vivo no canal Campeão, direto de São Paulo. Mas um tempo aí, as atletas, as americanas usando água nas mãos, né? Papinha, isso? Para aumentar sempre a aderência, né? É uma aderência sem que faça com que você fique preso à barra, porque você precisa de uma mobilidade. Você vê aí, ó, a chinesa aquecendo, as chinesas que são muito boas nesse aparelho, você vê que elas têm uma leveza para realizar os elementos. É o ritual, o modo de preparação de cada um. Ela, por exemplo, não usa um protetor de couro. Essa atleta, ela usa uma faixa, como se fosse uma gaze que ela prende na mão e dá uma aderência um pouco mais. Na verdade, essa faixa é para impedir que a mão abra os calos que a barra acaba ocasionando. Diferentemente do protetor, que te dá uma segurança, né? Porque ele tem um suporte embaixo que faz com que você fique bem preso à barra. Mas como a gente tem uma escola russa, né, de ginástica, os técnicos russos vieram para o Brasil e trouxeram isso, na Rússia não era comum se usar protetores nas paralelas, então a gente acabou usando esse tipo de treinamento também, mas agora a Rússia já se adaptou aos protetores e a gente ainda não, né? Isso está tentando ser feita uma transição. As atletas mais novas já usam protetores no Brasil, mas as mais velhas ainda não. Começando nessa rotação, abrindo a primeira das 8 finalistas no feminino. Esse é o segundo aparelho, assimétricas. Começa a americana responsável pela melhor nota no aparelho anterior no salto, 15.125, de apenas 16 anos de idade, Peyton Ernst. Aí ela já se apresentou para a arbitragem, já deve ter liberado o sinal verde para que ela comece a sua série. Tá se preparando, ela vai começar no barrote de cima. Realizou um keep a parada de mãos. Um giro de sola com meia volta e uma largada e retomada. Uma passagem de barras, que ela realiza um pack, agora ela vai se preparar para mais um exercício de voo, ela volta para o barrote de cima e volta novamente para o barrote de baixo. Esses elementos acabam sendo feitos juntos, dão bonificações às atletas. Mais um elemento em que ela encosta o pé na barra para realizar e uma saída em duplo mortal com pirueta. Uma série boa, limpa, bem realizada, como de costume das atletas americanas. A gente tem uma diferença, né, na barra fixa, que é o aparelho que mais se parece com o feminino, do masculino, em que no feminino é permitido encostar os pés na barra, né? Você pode fazer exercícios que seu pé toque o barrote. Na barra fixa, não. Você não pode encostar o pé só para um elemento determinado que é possível que você encoste o pé. Fora isso, você não pode realizar elementos em que encostem o pé. E você também não pode realizar, como no feminino, essas elevações à parada de mão sem que seja feito nenhum elemento. Você tem que realizar algum elemento, tem que ser uma série contínua. A série de paralela feminina, como existem 2 barrotes, você precisa fazer uma transição de um barrote para o outro, permite que você faça esses elementos, ó, que encostam o pé na barra, elementos ligados que dão bonificação. Muito boa, a chegada cravada. A gente vê que a atleta é muito segura, né? Que a série tá fácil para ela. Ela consegue colocar mais elementos aí nessa série ainda. E como eu citei anteriormente, no feminino é diferente, né? São 8 elementos por aparelho, diferente do masculino, que são 10 em cada aparelho. Os 8 elementos de maior valor vão contar para a série e para contar para a nota final. Saída alta. Dela com as pernas, né? Parte inferior das pernas, tornozelos um pouco afastados, né? Sim, mas esse desconto é um desconto muito pequeno perto da dificuldade que ela realizou, entendeu? Compensa. Ela vai ter um desconto de 0,1 ali, no máximo. E compensa, porque ela fez um exercício bem executado, ela chegou com um tronco alto, ela teve distância do barrote, ela veio de uma ligação, né? Ela veio de um exercício anterior ligado diretamente com a saída, o que faz com que os pontos dela aumentem ainda mais. A gente vê que, apesar de ela muito magra, ela é uma atleta muito forte, né? Que tem uma explosão muito grande, ela é capaz de realizar. Você vê a nota um pouco mais baixa, 14.175, mas a paralela realmente é um aparelho que as notas aparecem um pouco mais baixas. Principalmente no início de código, né? No início do novo código, porque as séries não estão adaptadas ainda, não estão 100% adaptadas ao que a nota pode parecer.
Agora, a atleta italiana, ela é muito boa nesse aparelho também, consegue realizar exercícios bem difíceis. 15.125, a primeira nota da americana no salto, agora nas assimétricas 14.175. A gente vê a segunda a se apresentar, lembrando que são 8 ao todo. Essa é a italiana Elisa Meneghini, a caçula dessas 8 finalistas, 15 anos de idade só. Aí a largada e retomada. Uma técnica muito boa nesse aparelho. Você vê que os exercícios dela passam próximos à parada de mão. Infelizmente uma queda. Ela agora tem 30 segundos para voltar para o aparelho, né, que é o tempo que é permitido para que você suba novamente no aparelho. Você vê que ela, infelizmente, ficou um pouco longe da barra e não conseguiu retomar esse exercício que ela realizou. Aí uma outra passagem. Essa transição das barras é uma exigência do código feminino, né? É necessário que você pelo menos desça e suba de um barrote para o outro uma vez em cada série. Aí uma saída diferente em duplo mortal para frente. Ela faz uma meia volta e um duplo mortal para frente, que no solo seria um duplo twist. Bem executada, uma pena a queda que ela realizou. Vai ter a despontuação de 1 ponto, vai ficar um pouco para trás. Ela, como eu disse, é uma atleta que não utiliza os protetores. Você pode ver que ela não tem esse protetor na mão. Momento da queda. O momento da queda. Faltou um pouco de proximidade com o barrote para que ela conseguisse buscar. Você vê que a mão dela vai tocar, mas não vai prender. Ela tocou no barrote, mas como ela pegou com os dedos, ela não pegou com a palma da mão, ela acabou escapando. Existe uma diferença, né? Para as meninas, esse elemento ele foi contado, né? Ele ganhou a sua pontuação só pelo fato dela ter conseguido encostar no barrote, né? Ela conseguiu pegar e escapar do barrote. No masculino, para que você tenha a pontuação do exercício, você tem que pegar e passar por baixo das barras. Pelo simples fato de você encostar na barra, você não ganha o exercício. No feminino, você ganha. Só pelo fato de tocar a mão no barrote e mostrar que você tentou pegar, a pontuação do elemento é válida, mas tem a despontuação da queda. No masculino, a pontuação não é válida e você ainda tem a despontuação da queda. A barra fixa no masculino é um dos 3 últimos aparelhos que a gente acompanha no domingo, com transmissão de domingo para segunda em VT, à 1 da manhã no Sport TV 2, com a conclusão da etapa do Japão em Tóquio, a última da Copa do Mundo. Agora a gente vê 12.7, ela caiu, né? A nota é muito baixa, tinha sido 14.1 antes, agora 12.7 nesse aparelho. 26.8 é a soma dela. A gente vai acompanhar mais uma representante, agora a canadense Elizabeth Black. Repetindo, 5ª colocada junto com a equipe canadense, melhor resultado da ginástica feminina do Canadá em Olimpíadas. Somou quase 15 pontos no salto. Vai se preparando para o início da série, vai começar no barrote de cima. Uma troca das mãos e um elemento de largada e retomada, seguido de uma passagem de barrote. Aí você vê que ela mudou de direção, né, para que ela dê continuidade à sua série. É o que a gente chama de giro de solo, 8ª parada de mãos. E uma passagem de barras. O keep é a parada de mãos. Um giro gigante simples, aí um giro com pirueta, que é uma exigência do código feminino também. E uma saída diferente, uma saída que você utiliza dos pés e realiza um mortal para frente com meia volta. É uma série que não apresenta muitas dificuldades, não teve um erro como a outra prova. Provavelmente vai ter uma nota mais alta que a da outra atleta, mas não vai chegar ainda na primeira prova da americana não, né? Porque a prova da americana apresentou mais dificuldades, mais passagens de barras. Você vê que aí ela tem apenas apesar de uma ligação aí, né, que ela realiza 2 elementos seguidos, ela só tem uma passagem de barras da alta para baixo, que acaba diminuindo a nota de partida da atleta. No masculino, depois de 2 rotações, o espanhol Fabian González está na liderança. O brasileiro Sérgio Sasaki, uma semana depois de completar 21 anos de idade, entre 7 finalistas, ocupa nesse momento a 4ª colocação. É a última etapa, a etapa de Tóquio do Japão, da Copa do Mundo de Ginástica, no individual geral, que começou em março do ano passado. Aí o giro com pirueta, né? Um pouquinho fora. No feminino, os exercícios na paralela, eles têm que terminar todos próximos à parada de mãos. A parada de mãos é o que é conhecido como bananeira, né? Pela capoeira, é esse apoio dos braços no chão. Então você tem que terminar os exercícios próximo à parada de mão. Quanto mais próximo da parada de mãos você terminar, menos despontuação você vai ter no total. Vai ser divulgada a nota da canadense Elizabeth Black, 14.95 até aqui. Na 2ª colocação só tivemos uma rotação, um aparelho, né? No feminino foi o salto, 14.95 ela teve.
E para essa atleta aí, a competição já se encerrou por hoje, né? Já que ela já participou de 2 aparelhos. Nota baixa, né? 13.175, um ponto abaixo da nota da Ernst. Na soma, 28.125. Claro, como eu te falei, na paralela as notas são um pouco mais baixas mesmo no início de ciclo, é normal. A gente vai ver agora uma atleta chinesa que tem uma prova muito forte, que se acertar pode conseguir uma nota acima dos 14 pontos. É a Qiu Shuang Huang, 7ª no individual geral nas Olimpíadas de Londres. Essa atleta ela já foi bronze nessa prova em campeonatos mundiais. No ano de 2011, aí no Mundial no país mesmo, em Tóquio. O Mundial Pré-Olímpico. Vamos então acompanhar essa série para ver se ela consegue realizar tão bem quanto ela realizava anteriormente. Aí começou também no barrote de cima, um keep a parada de mãos. Aí você vê que ela realiza um giro diferente das outras, é o giro cubital, que a gente chama, que são com as mãos invertidas. Ó, ela realizou outro giro, novamente na cubital, agora um giro, uma pirueta num braço só, seguido de outra pirueta, e o que a gente chama de Jäger, que é uma largada e retomada. Esses elementos todos juntos dão uma bonificação a essa atleta, né? Agora a passagem de barras, o keep a parada de mãos com meia volta. Ela perdeu um pouquinho a velocidade da série, ela vai ter uma despontuação por isso. Uma mudança, e aí um giro com pirueta e meia, que a gente chamaria de um heel mais uma meia volta, o giro de preparação para a saída, e uma saída em duplo mortal esticado, um pequeno passo na saída, uma boa série, acredito que uma nota acima dos 14 pontos, mostrando aí porque ela já foi especialista nesse aparelho. Acima de 14 até aqui, só a nota da primeira a se apresentar nessa rotação, da americana Peyton Ernst. A gente volta a acompanhar a apresentação nas assimétricas de Qiu Shuang Huang, da China, a quarta de um total de 8 finalistas. Aí você vê que ela usa uma proteção nas mãos, né? Aí o momento em que ela faz o elemento chamado PAC, que é a passagem do barrote de cima para o barrote de baixo, que é um mortal, que ela passa de um barrote para o outro. Muito bem executado. Aí é interessante ver que essa atleta ela acelera o giro para que realizar a saída. Ela aumenta a sua velocidade para que ela consiga ter uma maior rotação na saída. Dá um pequeno passo que vai ter no máximo desconto de 0,10 a 0,30, mas provavelmente 0,10. Uma boa prova, talvez tire a diferença de salto que ela teve para as outras atletas, porque ela realizou um salto muito fraco, né? Ela realizou apenas uma pirueta, e aí a série de paralela pode ser que faça com que ela chegue às outras ginastas e possa disputar esse título aí também. No salto ela teve 13.6 contra 15.1 da Ernst, que foi a melhor no salto. Ultrapassar a Ernst ela não vai, certamente, com a soma desses 2 aparelhos, porque ela não teve uma série suficiente para também conseguir uma nota acima dos 15. Estava em penúltimo, né? De repente, quer dizer, estava em 7º depois da primeira rotação. E mesmo assim, uma nota acima dos 15 também não faria com que ela passasse a Ernst ainda. Acredito que a Ernst termine hoje como a primeira colocada desse primeiro dia de competição, sim. Olha, depois da chinesa, temos a compatriota dela, Chang, depois a britânica Fellows, a japonesa Minobu e, por último, Teramoto, também do Japão. 14.4, 28.025. É uma série bem realizada, acima dos 14 pontos. A próxima ginasta vai ser uma ginasta do Japão, tá aí preparando as barras, como eu disse, passando bastante magnésio nas barras para que ela não escorregue. Isso é do gosto de cada atleta, né? Você tem as mais diversas formas de preparar o barrote. Você tem atletas que passam mel, você tem atletas que passam magnésio, a gente vê aí atletas se concentrando, né? Passando a série mentalmente. Ainda faltam Chang, Fellows, Minobu e Teramoto. Segunda e última rotação do dia no feminino. E o Minobu do Japão. E como eu estava dizendo, ela passa mel, né, nos barrotes. Essa atleta passa um mel no barrote para que ela fique mais presa. Tem ginastas que passam Coca-Cola, tem ginastas que passam mel. Tem todo tipo de coisa você encontra para quem tem um melhor barrote e consiga fazer uma melhor série. Quer dizer, a rotação chega à metade, por isso a gente tem aberta também mais uma permissão para que o aquecimento seja realizado. Já a conclusão das barras paralelas no feminino, segunda e última rotação no feminino do dia. Você vê que a atleta ela teve uma queda no aquecimento, né? Mas como é o aquecimento, ela tem a possibilidade ainda de subir no barrote novamente para terminar o seu aquecimento. Aí as outras 2 atletas chinesas, a primeira ali no vídeo já competiu, a segunda de preto ainda vai competir. E agora essa aí vai ajudar a outra a arrumar o barrote da forma que ela gosta, né?
Porque as atletas elas treinam juntas, então provavelmente uma conhece a outra e sabe como ela quer, sabe se ela precisa mais de água, se ela precisa mais de magnésio. Tá caprichando no magnésio, pelo jeito. Provavelmente deve estar com a mão suada, que aí elas passam bastante magnésio para dar uma diminuída nessa sensação de que está escorregando. No masculino, depois de 2 rotações, Sérgio Sazak está na 4ª colocação, o brasileiro com 29,45. Já depois dessa rotação das assimétricas no feminino, o último exercício do sábado, o último aparelho que a gente acompanha, chegando à metade, masculino com as argolas. É importante a gente dizer também que não só o Sérgio Sazak é o único atleta que está se despontando no individual geral. Nós temos outros atletas também que estão aparecendo. A gente tem o Arthur Nori, que acabou de ganhar uma medalha de prata na Copa do Mundo de Doha. E o Caio, que é um outro atleta que também era do Flamengo. E ele ganhou uma medalha também em Copa do Mundo de Cottbus. Agora uma etapa muito difícil. Ele ganhou um bronze na prova de salto. Também competiu final na prova de solo. São 2 revelações aí do Brasil que prometem muito para o próximo ciclo olímpico. A etapa de Doha no Catar a gente acompanhou aqui em destaque no canal Campeão. Chun Song Chan, 8 finalistas, 4 já se apresentaram, mais um aquecimento pode ser feito, permissão para essa retomada do aquecimento. Agora sim, segunda parte na rotação feminina das assimétricas. Chun Song Chan, da China. Por incrível que pareça, apenas 17 anos. Ela se preparando para começar a série, um keep a parada de mãos. Uma oitava seguida de um Kachev, uma largada muito difícil, mas que ela acabou terminando um pouco próximo da barra. Aí a passagem de barras. E ela vai fazer outra passagem, né? Um elemento de voo da barra baixa para alta. Uma série, outra oitava Kachev, só que agora de pernas afastadas, o que faz com que os elementos sejam diferentes. Infelizmente uma queda. É uma série com alto grau de dificuldade. A gente vê aí a cara dela de decepção, né, por ter caído, mas tem que continuar a série, tem que continuar de onde caiu. É importante, ela tem que vá até o final, porque é uma competição individual geral, não é uma competição por aparelho. Então pode ser que outras atletas sofram a queda também e ela continue bem colocada. Então deve continuar, o atleta tem que entender isso. Ela pode retomar de onde ela caiu, né? Então daí ela vai começar novamente. Aí realizou o elemento novamente, era uma sequência que ela ia realizar de Kachev seguida de um Ginger. São 2 exercícios de largada e retomada. Aí o giro que a gente chama de Healy, outro Healy, só que esse começando pelo cubital. Uma troca, um giro gigante, se prepara para a saída e uma saída em duplo mortal com pirueta. Uma série com extremo grau de dificuldade, mas infelizmente ela sofreu uma queda. Vai ser muito despontuada, ela repetiu o elemento que ela caiu, né, o que demonstra que ela sabe fazer aquele elemento, que infelizmente foi um problema que aconteceu ali no momento. Ela errou o mesmo elemento que a atleta italiana, mas uma série boa, ela vai ter uma nota boa, apesar da queda ainda. Esse exercício é muito difícil, mas ela termina um pouquinho próximo às barras, ela tem que retomar com o braço dobrado, que vai ter uma despontuação. Se apresentou Chun Song Chan, da China, 17 anos de idade, 13,875 no salto. Não teve uma boa nota, a terceira pior nota no salto. Agora ia se apresentando bem nas barras paralelas. Mais 3 atletas e a gente fecha esse primeiro dia, o sábado, da Copa do Mundo de Ginástica no individual geral, nas provas nos aparelhos para as mulheres. Você vê aí a ginasta fazendo o exercício preparatório para que aí ela dê impulso e consiga largar a barra. Uma força muito específica, né? Exige anos de treinamento, ela tem que ter uma base de ginástica muito grande, mas ela acabou terminando um pouco perto, o rosto dela chega a passar perto do barrote, ela tem que dobrar os braços para poder empurrar para trás e seguir a série. Isso tem uma despontuação grande no código de pontuação. Todos os exercícios que geralmente acabam arriscando o atleta, ele tem ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade muito alta, eles têm um desconto muito alto quando são realizados de forma errada, né? Porque sempre se busca a segurança do atleta. Então, para não incentivar que o atleta faça exercícios que ele não está pronto ainda, o que a FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica, faz? Ela despontua muitos erros, o que aumenta a segurança da ginástica, entendeu? Porque se você não estiver firme, você não vai realizar aquele exercício e, consequentemente, não vai acabar sofrendo uma queda ou uma lesão ou coisa mais perigosa. O 13,4 na soma representa 27,275 para a chinesa Chun Song Chan. Você vê aí, 13,400, né? Seria, se ela não tivesse caído, ela ganharia um ponto a mais, 14,400, a mesma nota da outra chinesa.
Seria a maior nota até aqui, né, das duas chinesas. Aliás, a maior nota é da Huang. A Chang acabou de se apresentar. Agora a vez de Charlie Fellows, do Reino Unido. Aí um exercício de passagem, de voo entre as barras. Um keep a parada de mãos, ela tem um pequeno desvio de direção. Aí ela não estica totalmente as pernas no lançamento dessa parada de mão. Aí um giro que a gente chama de cubital, né, que a tomada da mão dela está ao contrário. Aí um elemento de largada e retomada muito alto, bem realizado, mas novamente ela acabou flexionando as pernas para lançar a parada de mãos. Um giro com pirueta, giro com meia volta. Está acelerando para fazer a saída. E uma saída em duplo mortal escada. Uma saída boa, bem realizada. É uma série boa, uma série difícil, mas com alguns erros bem característicos que ela comete em todos os momentos, né? O que a gente chama de lançamento à parada de mão, são exercícios preparatórios. Ela tem uma flexão dos joelhos em todos os lançamentos que ela realiza, e isso é despontuado a cada momento. Talvez apareça agora no replay para a gente ver. Aí não, os elementos de dificuldade, por incrível que pareça, ela realiza muito bem. Ela realiza quase sem desconto, mas os elementos básicos, ela tem um pouquinho de desvio que acaba despontuando. Essa pegada é muito difícil, ó, porque é uma pegada invertida. Você vem de um voo contrário para buscar o barrote. Ó, você tem aí um elemento de voo muito alto. E ela pegou bem, com os braços esticados. Você viu ali que a técnica acompanhou ela para se ela não conseguisse retomar o barrote. Aí o giro, e a saída em duplo mortal esticado, também bem realizada, uma chegada praticamente cravada. Ela também é uma atleta nova, né, bem nova, revelação da Grã-Bretanha. Mas uma atleta com menos de 20 anos de idade, ela tem 16 anos de idade. Só a Minob tem acima de 23 anos de idade. Bem, a Huang, a primeira chinesa a se apresentar, que tem a maior nota até aqui nas assimétricas, tem 20 anos de idade. 13.325, a nota de Charlie Fellows. Está na quarta colocação com 27.375. Você vê que ela tem uma boa nota de partida, mas ela teve muito desconto, né? Que acaba fazendo que a nota dela baixe um pouco. Só faltam mais duas, desculpa, Henrique, as duas japonesas e as duas representantes, as anfitriãs, e o Minob, na sequência, Azuka Teramoto. Depois ainda teremos as argolas fechando esse primeiro dia também no masculino. Ela aí que é a substituta da Vanessa Ferrari, né? Vamos ver como é que ela vai apresentar essa série. Essa atleta ela já competiu em 2 Olimpíadas, como eu disse anteriormente. Ela é uma atleta muito experiente. Fez aí uma passagem da barra baixa para a barra alta. Também começou com a posição de giro em cubital, um giro com pirueta e meia. Provavelmente isso aí ela ia fazer em ligação, mas ela não conseguiu. Ela teve que fazer um giro a mais, o que tirou um pouco os pontos dela. Giro cubital, giro com pirueta, né, no cubital, e um Jaeger, que é a outra largada e retomada. Ela já faz 2 largadas e retomadas nessa série. A passagem de barrotes e a passagem para o barrote superior novamente. Perdeu um pouquinho a velocidade, assim como a atleta chinesa. Você vê que essa atleta usa muito exercício no cubital, acabou sofrendo uma queda na saída, porque a gente ficou claro que durante o duplo mortal para frente de saída, acabou faltando rotação para que ela chegasse de pé. Talvez início de ciclo, né, nas competições, a atleta ainda não está no seu auge de forma física, ainda não tem toda a força suficiente para terminar a série, principalmente porque as séries são novas, ela não está acostumada. E aí chega no final da série, você tem um desgaste muito grande, o que acaba te impedindo de realizar a saída. Isso é muito comum. Em início de ciclo, a gente vê séries que o atleta acabe caindo na saída, né? Porque é onde ele precisa de mais resistência. O que você já não vê num campeonato mundial, que isso é geralmente quando o atleta está no auge da sua preparação física. No segundo semestre, né? Uma entrada diferente, né? Ela começou pelo barrote, né? O menor, né? O mais baixo. Essa entrada que anteriormente era muito usada no feminino e agora acabou caindo um pouco mais em desuso, porque a transferência de um barrote para o outro acabou sendo um dos principais elementos que são usados hoje em dia. Então, para que isso seja realizado, a atleta muitas vezes prefere já começar no barrote alto, para que ela possa descer, subir e descer novamente para o barrote baixo, para ganhar mais pontos e ter uma nota de partida mais alta. Campeonato Paulista, nesse domingo, líder São Paulo enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto. Você acompanha com a gente às 6 da tarde dentro do Futebol Campeão. Essa é a última etapa, a etapa de Tóquio, no Japão, da Copa do Mundo de Ginástica no individual geral. Começou em março do ano passado nos Estados Unidos, passando por Alemanha, Escócia, de novo Estados Unidos e agora pela primeira vez na Ásia nesse fechamento. Quinta e última etapa, individual geral, são os 4 aparelhos no feminino,
Hoje, sábado, com essa divisão, né, 2 aparelhos no feminino, metade dos 6 no masculino, quer dizer, 3 aparelhos no masculino, a continuação com a segunda parte no domingo e a soma das notas de cada um dos aparelhos. No masculino, já a gente vai para as argolas com Sérgio Sasaki na 4ª colocação. Estamos fechando o dia no feminino, segundo e último aparelho, assimétricas, 8ª e última a se apresentar do Japão, Azuka Teramoto. Estamos aí esperando a nota dessa ginasta, da outra ginasta do Japão, e depois vai vir a Azuka Teramoto, que foi 11ª colocada nos Jogos Olímpicos no individual geral. Ela tem 17 anos, é uma atleta experiente também, apesar de muito nova, muito experiente, já competiu muito pelo Japão. E o Japão que também faz um trabalho muito bom, assim como no masculino, as meninas vêm evoluindo muito, né? Na Olimpíada de Pequim, elas conquistaram a 5ª colocação, assim como o Canadá conquistou a 5ª colocação nessa Olimpíada de Londres. E em Pequim, o Japão conquistou essa 5ª colocação e se manteve aí entre uma das principais potências da ginástica artística. 14,4, a melhor nota nas assimétricas até aqui da Huang da China. Melhor nota ao todo somada, 29,3 da Ernst dos Estados Unidos. Agora a vez de Teramoto fechando o dia no feminino. Começou no barrote de cima, um keep a parada de mãos. Aí o elemento que ela tinha errado no aquecimento, agora ela realizou de forma perfeita. Deixa eu ver aí, ela faz um Stalder, que a gente chama, né? De pernas unidas e agora de pernas afastadas. E aí uma largada e retomada. Um Stalder com pirueta novamente, de pernas afastadas. A passagem de barrote, você vê que ela já realizou uma passagem de descida e de subida momentânea, né? 2 elementos ligados. Se prepara para um giro com meia volta e uma saída em duplo mortal para frente. Posição cravada. O técnico ficou feliz, provavelmente ela está realizando essa série, né? Deve ser nova ou ela está bem preparada para essa competição. A gente vê que ela está uma atleta dinâmica, que está com uma resistência boa. Chegou na saída com sobra, ela conseguiu realizar a série sem muitas dificuldades. E provavelmente também é uma atleta que vai fazer com que essa série aí para o Mundial fique mais difícil ainda. Esse exercício aí é um Stalder com as pernas juntas, com pirueta, ligado de uma largada e retomada, o que faz com que ela ganhe mais pontos ainda. O mesmo elemento que o anterior, que a gente chama de Stalder, que era um ginasta também com as pernas separadas dessa vez. Você vê que a atleta olha o barrote de baixo para fazer a transição de barras, para que ela saiba onde ela vai colocar a mão e faça de forma segura. Terminou bem na parada de mãos, o que não vai fazer com que ela tenha pontos perdidos. E aí ela já faz o outro elemento para que ela volte para o barrote de cima, que é onde deve ser realizada a saída. Aí o giro com meia volta. E um impulso e realiza um duplo mortal grupado à frente, uma chegada boa. Ela ia dar um passo ali, ela acabou virando e apresentando para o juiz para ver se não tinha uma despontuação tão grande. Bacana essa imagem, né? Alegria, né? Ficou satisfeita com a série, comemorando, bastante bem feliz, o que não é normal nos asiáticos, né? Você quase não vê eles vibrando. Mas legal essa postura. 14,050. Terceira melhor nota da japonesa nas assimétricas. Está na 2ª colocação com essa nota, com 28,775. A única acima de 29 na soma, como a gente vai ver agora, é a americana Peyton Ernst. 4 aparelhos no feminino, é individual geral, vale a soma de todas as notas. São 2 dias de competições. No primeiro dia, as 2 primeiras finais já acompanhamos no feminino, com as 8 finalistas, os aparelhos do salto e também das barras paralelas ou assimétricas no feminino. Agora para você a soma no total. Essa está liderando Peyton Ernst dos Estados Unidos, 15,1 no primeiro aparelho, 14,1 no segundo, ao todo 29,3 é a única acima de 29. Depois Teramoto do Japão, 28,7, Black do Canadá,